Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula Sociedades e Culturas Africanas. Quando nós falamos sobre a África, sobre esse continente tão interessante, ainda faltam muitas informações, muita coisa tem ainda que ser estudada sobre este continente. O primeiro erro que nós não podemos cometer é generalizar, tratar a África como sendo um continente onde tudo é igual. Não! Você tem muitas diferenças ali, políticas, sociais, étnicas, econômicas, culturais. Essas diferenças não permitem, então, que se faça essas generalizações. A África que nós vamos estudar chama-se África subsaariana. É uma África que fica abaixo do deserto do Saara, onde a sua população é predominantemente negra, vários grupos étnicos, né, compõem esta região ali, tá? E como nós já falamos, essa diversidade também vai levar em consideração que muitos reinos existiram ali, né, reinos muito bem estabelecidos, outros eram pequenos grupos que moravam em aldeias, né? Então essa diversificação vai estar muito grande nessa região. O primeiro reino que nós vamos estudar chama-se Reino de Gana. Ele corresponde hoje onde é parte do território da Mauritânia e do Senegal. Não é o mesmo, né, país Gana como nós conhecemos na atualidade, tá? Ele era conhecido como região do ouro, sua capital era Kumbi-Salé, e eles tinham contato com diversos povos, tá? Tem uma história, né, que a gente tem que saber, que em 1077 uma dinastia de berberes conquistou essa capital, Kumbi-Salé, e eles foram então obrigados a ser submetidos a essa dinastia, tiveram que começar a pagar impostos, os seus territórios foram reduzidos e aumentou cada vez mais a influência muçulmana sobre essa região, tá? O auge do Reino de Gana foi durante o século X, e a máxima extensão foi nesse período, né? E é marcado também pela forte influência muçulmana que vai ocorrer neste período ali. Lembrando que tinha influência muçulmana, mas as religiões tradicionais, elas continuavam existindo, né? Perdendo, de repente, um pouco de espaço para essa outra religião que chega, mas continua tendo a sua relevância também. Nós vamos estudar é o Império de Mali. Ele existiu entre os séculos XII e século XV, sua capital era Niane. Tem várias tradições orais contando a história desse povo. Em um deles tem um relato de um pequeno reino, né, onde o rei, né, foi massacrado, e também os seus filhos. Um desses filhos era o Sundiata, que quando ele era criança, ele tinha uma enfermidade nas pernas e ele se curou milagrosamente. E aí, segundo a lenda, né, segundo essa tradição oral, não lenda, essa tradição, ele sofreu inveja do seu outro irmão e ele então mudou de cidade, foi morar em uma outra região e seu reino cresceu bastante e depois ele volta então para vingar a sua família que tinha sido destruída, né? E ele tornou então esse império um império muito grande, muito próspero, né? Foi um dos maiores impérios então que existia ali naquela região. Os reis de Mali eram chamados de Mansa, né? E a religião muçulmana também foi aumentando cada vez mais, ela foi convivendo com a religiosidade regional que já existia ali, né? Foi crescendo e se desenvolvendo muito. Entre o ano de 1324 e 1325, o imperador foi a Meca, né? Já que nós já estudamos um pouquinho sobre o islamismo, né? Uma das tradições, dos pilares do islamismo é ir a Meca, pelo menos uma vez na vida. O imperador foi a Meca, então, e ele levou muito ouro para impressionar, né, para impressionar as pessoas que moravam lá. E dessa maneira, o reino dele foi se tornando bastante conhecido, cada vez mais conhecido. Quando ele voltou, ele trouxe arquitetos junto com ele, né, para ser responsável para a construção de uma grande mesquita em Tombouctou, né? E ali então se formou um grande centro muçulmano. Tem essas características desse desenho assim, era assim que eram essas mesquitas então, né? Por conta dessa influência, como o islamismo foi aumentando cada vez mais naquela região. Bom, mas como que o Império Mali, né, tão poderoso, tão grande, foi entrando em decadência? A decadência dele vai acontecer lá na primeira metade do século XV. Vários conflitos vão acontecer naquela região que vão colaborar para que ele possa ir decaindo. E uma das razões também são as conquistas portuguesas, né? Você também já estudou que os portugueses e espanhóis se dedicaram a conquistar várias regiões do mundo, né? E no século XV foi o auge dessas descobertas, dessas conquistas, né? Então, nas viagens que eles fazem ao continente africano,
conquistam vários territórios, então todas as conquistas portuguesas estão contribuindo então para o enfraquecimento do Império de Mali. Bom, agora a gente não vai falar sobre impérios, vamos falar de cidades-estados. Você já sabe o que são cidades-estados. Cidades-estados são cidades que são independentes umas das outras, tá? Então agora vamos falar sobre cidades-estados iorubás. Eles viviam na região do Golfo de Guiné, tá? Eles tinham uma religião politeísta, adoravam vários deuses, que eles chamavam de orixás, eram associados aos elementos da natureza, ao vento, ao trovão, à chuva, né? Então tinha essa característica religiosa, né? E eles serviam os seus orixás por herança. Então o pai ia passando para o filho qual orixá que ele deveria então servir, né? Acreditavam bastante em adivinhação, né? Tinham vários rituais coletivos, sacrificavam animais, faziam festas, tinha uma religiosidade bastante importante, era bastante importante para a cultura deles, tá? O centro da cultura iorubá era Ifé, que era considerado uma região sagrada, tá? O chefe de Ifé era o Oni e ele era visto como um grande líder espiritual, tá bom? Os reinos não tinham uma unidade política, que é uma característica de uma cidade-estado, né? Eram independentes, mas eles tinham uma característica que é a religiosidade bastante forte e como eles foram juntos também recebendo a influência do cristianismo e do islamismo. Esse cristianismo e islamismo foi levado às cidades-estados iorubás através do contato com os árabes e com os europeus. Então, esses contatos comerciais que eles faziam foi expandido também a religião. Bom, na próxima aula nós vamos continuar os outros reinos, né, que são bastante reinos neste capítulo. A gente vai continuar na próxima aula então. Bom, um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.